Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler 2 Pedro, capítulo 1. Estamos começando uma nova parte da leitura aí, agora na segunda carta de Pedro, terminamos a primeira. E agora vamos dar sequência então. Essa, se eu não estou enganado, é uma carta um pouquinho mais curta, são 3 capítulos. Deixa eu ver aqui. Isto, são apenas 3 capítulos. Então, em 3 dias, a gente vai terminar de ler mais essa carta. Vamos lá, então. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 1 Pedro se identifica como servo e apóstolo. O apóstolo, embora seja um título, ele tem bastante a ver com a ideia de ser alguém enviado, né? E servo, a palavra doulos, que é traduzida por servo, poderia ser também traduzida por escravo. Então ele se vê escravizado a Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, né? E isso não com um peso, como que por uma obrigação, né? Mas ele vê nisso tudo algo extremamente precioso, né? E ele está se dirigindo àqueles que, junto com ele, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o centro da fé dele é que ele foi justificado por meio dessa fé. Ele foi justificado, ele recebeu de Deus e do Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Ele recebeu dele a justiça por meio da fé. Então ele saúda com a graça e a paz no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Deixe-me parar aqui. Quando os parágrafos são longos assim, parece um pouco complexo aí juntar as ideias, né? Mas vamos lá. Veja o que está aqui no versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então veja, nós temos recebido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo divino poder de Deus. Essas coisas têm sido doadas a nós. Nós temos recebido de Deus tudo o que nos conduz à vida e à piedade. Tudo que nos conduz à vida, ou seja, um relacionamento espiritual com Deus, e à piedade, uma vida de fé. Então ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, como nos são doadas as coisas que conduzem à vida e à piedade? Essas coisas todas nos são doadas pelo conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento completo de Deus que nos chamou para a sua glória e virtude. É assim que nos são doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só, o conhecimento completo, ok? Por isso a importância, óbvio, de nós conhecermos, estudarmos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Por meio destas coisas
que nos são doadas pelo divino poder de Deus, pelo conhecimento completo dele, por estas coisas nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então é por meio de tudo isso que nós recebemos gratuitamente as preciosas promessas de Deus, as muito grandes, preciosas promessas de Deus. Para quê? Para que por essas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, olha só, nós temos recebido gratuitamente, essas coisas nos têm sido doadas pelo divino poder de Deus, por meio do conhecimento completo dele próprio, nos têm sido doadas para nós sermos coparticipantes da natureza divina. Olha só, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, pode produzir em nós essa coparticipação da natureza divina. Eu gostaria de observar uma questão aqui. Em nenhum momento, eu creio que as escrituras dizem que nós seremos deuses. Deuses no sentido de haver em nós uma natureza divina. Mas nós nos aproximamos, à medida que somos santificados, da imagem de Jesus Cristo, da semelhança de Jesus Cristo. Nós fomos criados, diz Gênesis 1, conforme a imagem e a semelhança de Deus, mas não deuses. Quando a Bíblia se refere desta maneira, dizendo que os seres humanos são deuses, se refere não no sentido de uma natureza divina, mas no sentido de ter proeminência em relação à criação como um todo, né? Então, quando diz aqui que nós vamos nos tornar coparticipantes da natureza divina, eu não creio que Pedro está dizendo que nós seremos deuses, mas que nós participaremos daquilo que é próprio de Deus. O que é próprio de Deus? Da natureza divina. Ora, é próprio da natureza divina características como o amor, como a misericórdia, como a justiça, como a santidade, coisas que nos são comunicadas, que podem ser aperfeiçoadas em nós. Então, eu creio que é a respeito disso que Pedro está falando. E essas coisas são produzidas pelo próprio Senhor em nossas vidas. Tudo que nós precisamos para termos isto, nós recebemos de forma doada, gratuita, né? Então, seguindo aqui, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, à medida que nós somos aperfeiçoados, nós também nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, então, diante disso, olha só, agora ele vai fazer uma transição. Por isso mesmo, por causa de tudo isso que está aqui em cima, desde o versículo 3, né? Por isso, já que vocês recebem, são doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, já que são doadas a vocês o conhecimento doado, a vocês o conhecimento completo daquele que chamou para sua glória e virtude, já que vocês têm recebido tudo isso para que vos tornem coparticipantes da natureza divina, por isso tudo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha, bom, tudo isso vem de Deus, mas vocês agora vão reunir toda a vossa diligência. Vocês vão agora se comprometer com algo e fazer algo. O que vocês vão fazer? Vocês vão associar com a vossa fé, vocês vão associar com isso que vocês receberam da parte de Deus, vocês vão associar com isto a virtude. Agora vocês devem ser pessoas virtuosas. E com a virtude vocês vão associar o conhecimento. Vocês vão buscar cada vez mais conhecimento. Com o conhecimento vocês vão associar também o domínio próprio. Vocês vão ser pessoas que se dominam a si mesmas, que refreiam a língua, que refreiam os ímpetos carnais, que buscam por limites as
as suas aspirações egocêntricas, vocês vão se dominar. E vocês vão também, com o domínio próprio, associar a perseverança. Então vocês agora vão buscar ser perseverantes naquilo para o que vocês estão sendo chamados. Vocês vão caminhar de forma diligente e perseverante, continuamente, sem vacilar, sem parar. Com a perseverança, vocês vão associar a piedade, uma vida de fé. Né? Vocês não vão viver meramente pelo que vocês veem, vocês vão viver baseado naquilo que vocês creem. E com a piedade, vocês vão associar a fraternidade, ou seja, vocês vão viver no meio de uma comunidade, e nesta comunidade vocês vão procurar viver de forma pacífica, amorosa, hospitaleira, acolhedora. Vocês vão viver a fraternidade, vocês vão viver a amizade entre vocês, e com a fraternidade vocês vão associar o amor, como eu já mencionei, junto com a fraternidade aqui, ok? Por quê? Porque, versículo 8, agora vamos continuar. Porque estas coisas existindo em vós, olha só, existindo em vós e em vós aumentando, quer dizer, a mera existência dessas coisas não é suficiente. Essas coisas devem crescer, devem aumentar. Você agora tem domínio próprio? Ok, você tem que dominar-se cada vez mais. Você agora é alguém perseverante? Ok, você tem que ser ainda mais perseverante. Então essas coisas devem existir em você e devem continuar aumentando em você. Por quê? Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Ou seja, quando nós paramos de crescer e amadurecer na fé cristã, nós nos tornamos inativos, nós nos tornamos infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos o conhecimento de Cristo, nos são doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nós deixamos de associar a tudo isto, como está sendo colocado aqui, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, nós vamos nos tornar inativos, nós vamos nos tornar infrutuosos, e esse não é o propósito de Deus. Amanhã, se Deus quiser, se bem que você deve estar vendo no domingo, né? Então, para você é hoje. Eu vou pregar em João capítulo 15, os primeiros versos, que dizem que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e se perseveramos nele, nós produzimos frutos. É isso que se espera de um ramo enxertado na videira, que produza frutos. É isso que o Senhor quer ver nas nossas vidas. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Quer dizer, se você não tem essas coisas presentes na sua vida e não estão aumentando em você, você é cego. Você só vê o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Você está alheio à realidade do que Jesus Cristo fez por você, e você está vivendo como cego, já tendo desfrutado de coisas incríveis, maravilhosas da parte de Deus. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Quer dizer, você está sendo diligente agora, procure ser diligente ainda mais, e quando passar um pouco mais de tempo, ainda mais, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Mas eu fui chamado por Deus, e esse chamado é eficaz. Eu fui eleito por Deus, e essa eleição é incondicional. Por que eu tenho que aplicar toda a minha diligência? Por que eu tenho que associar a minha fé, todas essas coisas, de forma ativa e intencional? Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que maravilha. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver a vida
que nos conduzem à vida e à piedade. E se nós associarmos a nossa diligência a tudo isso, nós crescermos com tudo isso que nós temos ganhado, nós não vamos tropeçar. Por que tem um monte de crente, inclusive eu muitas vezes, que somos trôpegos, que falhamos, que vacilamos, que ficamos ansiosos, entristecidos e as coisas nos abatem, porque nós deixamos de aplicar diligência cada vez maior na procura destas coisas. Aqui está a resposta. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, amplamente suprida a entrada no reino eterno não significa, né, que se houver negligência da nossa parte, nós não entraremos no reino eterno de Deus. Se houver alguma negligência, então você perde a salvação. Não é isso que o texto está falando. Pedro está falando que essas coisas nos são doadas, que essas coisas nós ganhamos de forma gratuita. Mas, quando nós deixamos de aplicar o nosso esforço, nossa intencionalidade na busca por todas essas coisas, a impressão que nós temos é que talvez nós não tenhamos a garantia da entrada no reino eterno. Então vem aquela incerteza, aquela insegurança. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês caminharem desta maneira, vocês vão ter para vocês mesmos essa entrada no reino eterno do Senhor Jesus Cristo amplamente suprida. Você estará mais seguro, mais convicto, mais confiante, mais alegre, mais esperançoso. E por quê? Porque você está reunindo tudo que você tem recebido com o teu próprio esforço e intencionalidade nessa caminhada. Então você vai ter bastante condições de viver a vida de um modo que agrada a Deus. Okay? Versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ele está dizendo, olha, eu sei que vocês já sabem tudo isso, mas eu vou estar sempre aqui para lembrar vocês dessas coisas. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo neste corpo, considero justo despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, de alguma forma, Jesus mostrou para ele que ele estava próximo de sua morte, já devia estar bem idoso. Eu creio que Pedro foi um dos... Será que foi um dos últimos? Não, acho que foi João, um dos últimos, né? O último, talvez. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Eu vou me esforçar para que, mesmo depois de eu partir, vocês continuem lembrados. Olha só. Então, lembrança aqui, uma palavra-chave aqui neste trecho. Okay? Ele está se esforçando. Essa é basicamente boa parte do ministério pastoral de Pedro e de todos os presbíteros e pastores. Manter a igreja lembrada do Evangelho e das suas obrigações, dos seus deveres e privilégios. Ok? Versículo 16. Porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Pedro está dizendo, o que eu transmito para vocês não é nada baseado em ilusões, em ideias, em fábulas inventadas. Nós fomos testemunhas oculares da presença do glorioso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu
Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos ainda tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo o seguinte, nós vimos, fomos testemunhas oculares de tudo isso, né? Então nós temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Quer dizer, nós não estamos falando de coisas que sonhamos, de coisas que engendramos e formulamos, não. Nós estamos falando de fatos, estamos falando de coisas que nós vimos e ouvimos, e vocês vão fazer muito bem em atender essas coisas, né? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então essa palavra profética, isso tudo que eu tenho trazido a vocês, é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Imagina uma lamparina, hoje nós temos celular com lanterna, quando dá aquele apagão, você simplesmente liga o teu celular, liga a tua lanterna e você consegue se localizar onde você estiver, né? Então a palavra de Deus é como uma candeia, né, vinda pelos apóstolos, é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E isso dá segurança, olha só, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, né? Então a palavra, ela é aquela luz que ilumina, que traz maior segurança, né? E essa palavra, ela está presente até que a estrela da alva nasça em nosso coração, né? Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento para que a estrela da alva nasça no coração da gente. Quando fala aqui de estrela da alva, talvez ele esteja se referindo justamente à salvação, de fato, a aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo no nosso coração. E aí ele diz, sabendo primeiramente isso, que tudo que está na Escritura, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, né? Não vem de a própria pessoa pensou, refletiu, acho que isso é bom, vou publicar isto. Não vem de particular elucidação. Ele diz que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas o que aconteceu? Homens santos, homens separados, tá? Entre colchetes, porque talvez em muitos manuscritos essa palavra não apareça, né? Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esse é um versículo importante aqui para o estudo da doutrina da inspiração divina. É esse mover do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida de Moisés, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento, para fazer registrar a Escritura, a palavra de Deus. Bom, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.